Olá, você que nos assiste pela TV Alesp. Estamos de volta aqui ao plenário Juscelino Kubitschek, com a sessão ordinária de hoje, a sessão plenária, aqui na Assembleia Legislativa, no plenário Juscelino Kubitschek. A partir deste momento, assume aqui a presidência dos trabalhos o deputado Cauê Macris, do PSDB, que é o presidente desta casa. Os deputados já retornam ao plenário para darmos continuidade à sessão. Inclusive os nossos, viu? Reaberta a sessão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, em nome do deputado Enio Tato. Falar pelo artigo 82, pela Vossa Excelência tem a liderança da palavra minoria. para falar pelo artigo 82, em nome da liderança da minoria. Sobe agora à tribuna o deputado Enio Tato, do PT. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste, nossos companheiros que nos visitam no dia de hoje, algumas pessoas da PEC 5 que estamos lutando aqui para ver se a gente consegue aprovar. Mas, senhor presidente, eu queria falar sobre um fato muito importante e que aconteceu na última sexta-feira à noite. O Paulo Preto saiu da cadeia, saiu da prisão. Soltaram o Paulo Preto. Ficou um mês preso. Ele ameaçou ou estava trabalhando uma delação sobre todas as falcatruas, principalmente no Rodoanel, no metrô aqui em São Paulo. E de repente, ele foi solto. Uma das acusações é que ele é operador do PSDB, do Serra, do Alckmin. Era o cara do dinheiro, o cara da propina. E só para vocês terem uma ideia, não é disque. Ele abriu 4 contas na Suíça, logo depois que ele assumiu a diretoria do Dersa aqui em São Paulo. Estranho, né? E acharam nessas contas lá na Suíça 173 milhões, ou seja, era dinheiro, era bufunfa que estava lá. E aí ele correu, fez umas manobras, mandou esse dinheiro para outro paraíso fiscal para disfarçar. Mas isso é apuração concreta, é coisa que ocorreu. E aí mandaram prender ele. E aí ele ameaçou a delatar. Imediatamente teve toda uma articulação e o Gilmar Mendes soltou ele na sexta-feira. Tanto é que estão pedindo que ele volte para a cadeia. Por quê? Porque ontem ele ia depor para falar sobre esses assuntos. E aí ontem ele se sentiu no direito, talvez com a proteção que ele tem, de não precisar ir depor. Aí estão pedindo a recondução dele novamente para a cadeia. É interessante que uma pessoa como essa está solta e o Lula está preso há mais de um mês em Curitiba. O Vacari está preso há mais de 2 anos lá em Curitiba. O Zé Dirceu foi preso, o Genuíno foi preso, o João Paulo foi preso. Agora, 173 milhões apenas da Odebrecht, sendo que teve 3 delatores. E o homem está solto. E o Geraldo Alckmin está solto. O Serra está solto. O Aloysio Nunes está solto. Está todo mundo solto. Agora o pessoal do PT está preso. Essas acusações aqui, principalmente da linha 5 do metrô, lá da Zona Sul, do Capão Redondo até a Chácara Clabim, é denúncias, e eu falo sempre aqui, desde a época do Mário Covas, desde 98. Naquela época não tinha Lula presidente, não tinha mensalão,
e não tinha Petrolão. E até hoje não tem ninguém preso, agora que começou a ir alguns diretores. E o único que estava preso, que provavelmente ia abrir a boca e entregar toda a tucanada aqui do estado de São Paulo, arrumaram um jeitinho rápido de tirá-lo da cadeia e suspenderam não, pediram para ele dar o cano. E não foi depor ontem. Essa é a realidade. Essa é a verdade que acontece no Brasil. E aí, começa a ter repercussão e a população começa a perceber. E um dos motivos que está percebendo, e depois eu vou voltar a falar, é a pesquisa da CNT-Mediar que saiu ontem. O Lula está preso há 1 mês na cadeia e ele cresceu nas pesquisas, ele está com 33% dos votos. No segundo turno, ele ganha de todos e cresceu em relação ao mês de março. Por que acontece isso? E aí você pega a mesma pesquisa que depois eu vou detalhar, você pega o candidato a presidente da República, Geraldo Alckmin, ele está com 5%. Ele perde para o Jair Bolsonaro, é Bolsonaro, né? Aqui no estado dele. E ele caiu, inclusive, quando coloca a disputa no segundo turno. Ou seja, a população começou a perceber a falcatrua, a severgonhice, a sacanagem que os tucanos fizeram nesse Brasil, quando perderam a eleição para Dilma, e prepararam todo o golpe, junto com o PMDB, com o Temer, e o resultado está vindo agora. O troco está vindo agora. O troco não da justiça, não dos meios de comunicação, que está em baixa também, e as pesquisas demonstram, mas o troco daquilo que é mais sagrado no Brasil, que é o voto popular. Por isso que não querem deixar o Lula disputar, porque se deixarem, e ele vai disputar, ele vai voltar a presidir o Brasil. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Beth Saão. Para falar pelo artigo 82, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Tem a palavra, deputada Beth Saão. Senhor presidente, deputados e deputadas desta casa, público da galeria, quem eu quero saudar mais uma vez, telespectadores da TV Alesp. Hoje, senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de passar pelos moradores que passaram por aquela tragédia muito grande ali de frente ao Largo Paissandu. E eles estão ali acampados, aguardando uma solução que precisa ser urgente por parte das autoridades. Primeiro, ninguém chega a esta situação por acaso. Ninguém chega a esta situação porque quer. A falta de moradia é uma falta de políticas públicas para atender a esta camada da população, a esta população de baixa renda, que não consegue, não tem condições econômicas para poder individualmente resolver o seu problema de moradia. E mais do que isso, o acesso à moradia e o direito à moradia é um direito constitucional, que infelizmente o governo do Estado, juntamente com o governo municipal, ambos que eram do PSDB, agora o governo do Estado está em outras mãos, não se dignaram a fazer os investimentos necessários para poder resolver minimamente essas questões. Jogando e lançando essa população, milhares de pessoas, para esse tipo de moradia. Para ocupações que para muitos são invasões, mas não são invasões, são ocupações. São ocupações de prédios públicos, ociosos, desocupados, que não têm serventia nenhuma.
e que não foram devidamente fiscalizados. Por isso mesmo que aconteceu essa tragédia que aconteceu, que matou 7 pessoas, 7 inocentes, que estavam ali vivendo, tocando sua vida e que infelizmente perderam ela por uma falta de responsabilidade daquelas pessoas que deveriam zelar por esse tipo de população. E hoje eles estão ali, na praça, né, destinados e jogados à sua própria sorte, aguardando uma decisão que deveria ser célere, que deveria ser ágil, que deveria ser rápida, por parte do governo do município. Nós participamos, há mais de 10 dias, junto com o Procurador-Geral de Justiça, de uma reunião para poder resolver os problemas. Ali foi discutido um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, para medidas que até agora, que até o momento, a Procuradoria-Geral da Justiça não tomou nenhuma medida sequer. Estamos novamente fazendo uma nova solicitação para que possamos nos reunir com o procurador e cobrar medidas efetivas para atender imediatamente essa população que não tem nem banheiro químico, foi disponibilizado para eles. E o governo do município diz que faz isso propositadamente, de caso pensado, para pressioná-los para que eles saiam dali. Mas para onde eles vão? Para onde eles vão? Eles vão para abrigos da prefeitura, de pouca condição, do ponto de vista estrutural, e para ficarem esquecidos ali, para ninguém mais lembrar deles. Pelo menos enquanto eles estão na praça, muita gente passa por ali e percebe que eles existem, que eles são seres humanos e que eles precisam ter condições de uma vida digna. Não é possível que tenha crianças ali como nós vimos hoje, idosos como nós vimos hoje, mulheres grávidas como nós vimos hoje, abandonados ali para ver o que vai acontecer. Nós estamos tomando as iniciativas e as medidas que, na qualidade de deputada que representa uma bancada, pode tomar. E é isso que nós estamos fazendo. Solicitando ao Procurador-Geral da Justiça, colocando também a Defensoria Pública, que é uma aliada desses movimentos, para que possamos resolver o mais rapidamente possível essa problemática. Não adianta criminalizar, como muitos estão querendo fazê-lo. Agora, os movimentos sociais viraram a bola da vez. Então, os movimentos sociais não prestam mais. Os movimentos sociais agora são aqueles submetidos a cobranças indevidas, como estão de forma absolutamente incorreta, vem sendo abordada por segmentos da imprensa, que infelizmente precisa conhecer melhor como funcionam esses movimentos sociais, como funciona a luta por moradia digna. São movimentos que merecem o nosso respeito e merecem o nosso trabalho, que a gente tem que fazer depositando confiança neles, porque através deles muitas coisas foram obtidas. Milhares de casas já foram disponibilizadas, de unidades habitacionais foram disponibilizadas graças à luta desses movimentos. E eles só estão ali por isso, para chamar a atenção e para aguardar o mais breve possível uma solução por parte daqueles que têm a caneta na mão e que precisam ter a responsabilidade e a sensibilidade de poder atender a esta população. Vamos todas as vezes que possível, e hoje ainda mais vezes, ocupar essa tribuna para poder trazer aqui a real condição desses moradores. Eles não são os únicos. Dizem agora que outros prédios também correm o risco. A gente não sabe até que ponto é verdadeira essa afirmação, até que ponto ela é apenas uma nuvem de fumaça para encobrir os verdadeiros desmandos de um governo que não atende uma população e mais do que isso, que prefere atender a especulação imobiliária, que prefere atender aquelas áreas econômicas que estão interessadas, de empresas que estão interessadas em ocupar aquele espaço, em fazer investimentos ali naquela área, naquela região, para poderem ter seus lucros majorados.
Enquanto nós entendermos e desconfiarmos disso, nós vamos estar aqui trazendo todas essas nossas preocupações, essa nossa indignação, mas ao mesmo tempo esta cobrança, para que aqueles que têm o poder de resolver o façam com responsabilidade e com compromisso, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Campos Machado. Usar o artigo 82 e já solicitar. Após 82, para a comunicação. Vossa Excelência tem a palavra e já tem a palavra para uma comunicação pelo artigo 82. Obrigado, senhor presidente. Para falar agora na tribuna, sobe o deputado Campos Machado, do PTB. Meu caro presidente, meu nobre amigo, deputado Cauê Macris, senhores deputados, minha cara amiga e grande deputada Marcelia, acabamos de ouvir, uma vez mais, nobre e ilustre deputado Enutato, naquela sua perseguição, naquela sua determinação, como esse policial que foi. Para quem não sabe, o deputado Enutato já fez curso de detetive. Andava fantasiado na infância de Sherlock Holmes, para verificar passo a passo, deputado Gasparini, as pegadas dos seus colegas de infância. Ele brincava com os seus colegas, deixava os colegas caminharem e depois iria com o espelhinho para verificar todos os caminhos e os passos oriundos dos seus colegas. Essa vocação para falar em polícia é extraordinária. E ele insiste no tal de Paulo Preto. Mas quem é Paulo Preto? Eu que vou ter que saber quem é Paulo Preto, não conheço o Paulo Amarelo, nem Paulo Azul, nem Paulo Branco, nem Paulo Vermelho. Você tem obrigação de saber quem é Paulo Preto, mas está Pedro Bico. Eu não sei quem é Paulo Preto. Só quem sabe pelo jeito na casa aqui é o deputado Enutato. Ele prendeu, desprendeu o deputado, o tal do Paulo Preto, e agora está prendendo de novo. E o que é que tem que haver o governador Geraldo Alckmin com o Paulo Azul? Aliás, desculpe, Paulo Preto. Quem é que tem que haver? Nada. E olha a comparação que ele acabou de fazer hoje aqui sobre pesquisas. Primeiro, pesquisas é a fotografia do momento. João Dória, em nome do deputado Cauê Macris, me calo sobre o João Dória. João Dória tinha 1% nesse mês de maio, 1% em junho, 4% em agosto. E o candidato que nós apoiamos, indicamos a vice, tinha 35%, meu amigo Turco, em agosto. Pesquisa é pesquisa. Mas ontem eu fui a Arujá e fui examinando na ida as pesquisas que um amigo meu estava no carro e mostrou. Exceção do Lula, em quase todas as outras pesquisas, no mesmo patamar, se fosse o segundo turno, estava Geraldo com o Bolsonaro, todos, Geraldo com Ciro, todas empatadas tecnicamente, esse meio ponto. Será que alguém acredita que o governador Geraldo Alckmin sai de São Paulo com menos de 40% do eleitorado? Não nos esqueçamos que Minas Gerais vai ser candidato o ex-governador Anastasia.
alegremente, eu sempre ouço as meninas do PT conversando junto com o agente policial Enutato. Mas, senhores deputados, eu dizia, deputado Pedro Tobias, por que, então, esse empate mais do que técnico entre Geraldo e Marina, se fosse o segundo turno, Geraldo e Marina, Geraldo e Bolsonaro, Geraldo a Ciro? A diferença está maior com o nosso presidente Lula. Mas quem garante que ele vai ser candidato? Ele foi injustiçado na questão da segunda instância. Foi sim. Não deveria estar preso porque o artigo 5º da Constituição diz o contrário. Todas as pessoas têm, para se recolher presos, têm que ter as condenações transitadas em julgado. Então, teoricamente, tendo sido condenado pelo TRF4, ele é eleitoralmente inelegível. Então, nós temos hoje candidaturas todas mais ou menos no mesmo tom, mesma linha, deputado Vignoli. Ainda é muito cedo. Para quem conhece a política, sabe que Geraldo Alckmin praticamente está apenas montando a sua equipe, montando o seu programa de governo, estabelecendo as suas diretrizes no Estado. Aí me dizia um amigo meu, no domingo, mas qual partido vai ficar com o Geraldo? Eu já começo dizendo que o meu. O PTB não abre mão. Nós temos lado. Deu a palavra, não há nada que a gente volte atrás. O nosso candidato a governador é o futuro presidente Geraldo Alckmin. E nós, para tanto, estamos montando uma estratégia para correr todo o país, abordando a questão do negro, a questão do indígena, porque nós temos... Quero anunciar aqui aos senhores deputados que o PTB, esse ano, vai ter um candidato da comunidade indígena para estadual e da comunidade indígena para federal, além de candidatos orientais e candidatos da raça negra, porque nós temos um PTB afro, que é um PTB seguramente o maior departamento de afrodescendentes do país. Mas, senhor presidente, o tempo se esvai e eu quero me dirigir agora aos meus companheiros de luta, os homens e mulheres que fazem parte da PEC 05. Antes da batalha final, que eu espero que não venha acontecer, nós estamos construindo pontes. Pontes de maneira que a PEC 05 venha a ser aprovada. Construir pontes para que tentemos evitar debates e debates nessa casa, tendo como objetivo único a construção de um acordo. Em não sendo feito o acordo, aí, infelizmente, nós vamos ter que partir para a batalha final. Mas acredito que a grande possibilidade de nós construirmos um acordo, tendo alguns deputados que estão ajudando esse acordo, como é o próprio deputado Bas Munhoz, como é o próprio deputado Carlos César, como é o próprio deputado Vignoli. Estamos tentando fazer um grande acordo, onde não haja vencidos e nem vencedores em dois temas cruciais para essa casa e para esse Estado. Nós estamos dispostos a cumprir a nossa parte. A nossa parte vai ser cumprida seguramente. Eu nunca deixei
de cumprir o acordo. Nunca deixei de cumprir a minha palavra. Nunca voltei atrás de nada. Deputado Gasparini, desde a primeira vez que fui lá, em Ribeirão Preto, na contramão da história, e com os adversários poderosíssimos, nós anunciamos a sua candidatura lá na OAB, Ribeirão Preto, a prefeito. Pouco importavam os resultados, importava a sua coragem em enfrentar aquele pleito e a minha disposição em fazer cumprir a palavra dada. Derrota e vitória são irmãs gêmeas. Uma não existe sem a outra, eu sei disso. Mas, nesse caso da PEC, nós só temos duas alternativas. A primeira é a vitória. E a segunda é a vitória. Este é o nosso compromisso, este é o nosso caminho. Para uma comunicação, deputado Vignoli. Para uma comunicação. Existe aqui uma grande expectativa na casa, vários membros do Hospital Universitário da USP presentes hoje aqui. Último relatório do orçamento, um consenso de vários membros dessa casa, oposição, situação, em torno da questão do HU. O HU, um hospital importante ali para a região oeste de São Paulo, além disso, um formador da classe médica paulista, fundamental para o Estado brasileiro, e que a gente pôde aprovar uma emenda de 48 milhões para que pudesse ir para custeio. Então, a gente pede que o governo possa enviar esse projeto em breve para casa. Ordem do dia. Há sobre a mesa um requerimento do nobre deputado Carlão Pinhatari, com número regimental de assinaturas, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação com a finalidade de participar da AgriShow 2018 em Santa Fé do Sul, dos dias 15, 16, 17 e 18 de maio do mês corrente. Em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Gianazzi. Encaminhar a urgência. Vossa Excelência tem a palavra para encaminhar a ordem do dia. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia, eu quero saudar os nossos colegas, servidores do Estado, que estão aqui na luta constante pela aprovação imediata e urgente da PEC 5, todo o nosso apoio, a luta de vocês. Gostaria, senhor presidente, de também fazer um apelo aqui à Assembleia Legislativa, que além da PEC 5, que nós possamos votar também em regime de urgência o projeto de lei 788, que trata da questão dos servidores do Ministério Público Estadual, questão da criação de cargos, do concurso público. Hoje há uma grande defasagem no MP em relação aos servidores. Faltam servidores, falta muita infraestrutura para que os promotores, para que os procuradores possam trabalhar no MP de São Paulo. Esse projeto foi encaminhado pelo MP, já existe um requerimento de urgência aprovado e, no entanto, o projeto ainda não foi aprovado. Então, eu faço também esse apelo. Nós queremos votar a PEC 5 e o PL e o projeto 788. E gostaria também ainda, senhor presidente, de comentar uma entrevista dada na semana passada pelo atual secretário de Educação, João Cury, que assumiu agora, ele era presidente da FDE, agora assumiu a Secretaria da Educação. E foi muito infeliz nessa primeira entrevista que deu ao Estadão, ao Estado de São Paulo, dizendo que cogitava transferir dinheiro público do orçamento da educação para que os pais pudessem pagar o transporte escolar e comprar a merenda escolar. E, indo mais além, ele disse que também estava cogitando a possibilidade de repassar dinheiro para o Grêmio Estudantil. Cada escola tem um Grêmio Estudantil e esse Grêmio teria o repasse de alguns valores para que os alunos fizessem as reformas das escolas, para que eles fizessem os pequenos reparos. Na verdade, por detrás dessa fala, está a desresponsabilização
do Estado com a educação. A nossa Constituição Federal é muito clara, a nossa LDB em relação a isso. A merenda escolar é um programa suplementar da educação. Está lá no capítulo da educação da Constituição Federal, que vai do artigo 205 até o 214. O transporte escolar é obrigatório, é o Estado que tem que bancar isso. E ele vai mais longe, dizendo que repassa o dinheiro, pode repassar o dinheiro para as famílias, e a família, se quiser gastar em outra coisa, pode gastar, né? Comprando outras coisas, mas que ele tinha essa intenção, cogitava essa possibilidade. Eu fiquei pensando que o atual secretário da Educação vive num universo paralelo, talvez ele não conheça a dinâmica de uma escola pública, talvez ele não conheça a legislação do ensino no Brasil. Um verdadeiro absurdo, né, esse início de mandato do secretário de Educação, que é um mandato tampão, nós entendemos, né, que não vai ter muita possibilidade de fazer encaminhamentos para a educação, mas nós estamos reivindicando que ele resolva a questão dos professores categoria O, acabando com a duzentena, que a Secretaria da Educação resolva a questão dos professores readaptados, dos professores adoentados da rede estadual, que são obrigados a voltar para a sala de aula, que ele resolva a questão também relacionada ao reajuste salarial de 10,15%, que foi conquistado pelo magistério estadual na Justiça. Nós ganhamos em todas as instâncias, porém, o governo estadual recorreu ao Supremo Tribunal Federal, recorreu a Carmen Lúcia, a ministra, a presidente do Supremo Tribunal Federal, e ela concedeu uma liminar suspendendo um reajuste dos professores da rede estadual de 10,15%, que tem a ver com o piso nacional salarial. E com essa suspensão, o Estado de São Paulo não está pagando o piso nacional salarial. É uma vergonha que o Estado mais rico da Federação não pague o piso nacional salarial. O Estado do Maranhão, que é um Estado pobre, paga o piso nacional salarial. O Estado do Piauí, que é um Estado pobre, paga o piso nacional salarial para os professores. E o Estado de São Paulo, o Estado mais rico da Federação, recorreu à Justiça para não pagar o piso nacional salarial. É uma vergonha. Por isso que a educação do Estado de São Paulo está na UTI. Está na UTI, as nossas escolas públicas abandonadas, sucateadas, os nossos servidores da educação desvalorizados, sem reajuste salarial. Nós ficamos 4 anos sem reajuste, sem reposição das perdas inflacionárias. Então, é lamentável, né, que num cenário como esse, com tanta coisa para se fazer na educação, o secretário da Educação dê uma entrevista falando que vai repassar dinheiro para o Grêmio Estudantil fazer as reformas das escolas, que alunos façam as reformas. Essa é uma obrigação do Estado. Lá, a manutenção e o desenvolvimento do ensino é obrigação do Estado, do município, e não de crianças, de adolescentes. A obrigação de oferecer transporte gratuito para os alunos que moram distantes das suas escolas, é uma obrigação do Estado, é um programa suplementar de educação obrigatório pela LDB e pela Constituição Federal, mesmo com a merenda escolar, com o material didático escolar, obrigação do Estado, está na lei, e o secretário desconhece totalmente a legislação e desconhece também, pelo que nós notamos, o cotidiano das nossas escolas. Agora, ele foi da FDE, da Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, né, que é uma fundação que tem a função de construir escolas, de comprar material didático escolar, de reformar escolas. Isso me parece que não aconteceu também, é uma paralisação geral das reformas das escolas, das construções escolares. Eu mesmo denunciei aqui exaustivamente o caso de várias escolas da região do Grajaú, da Capela do Socorro, a situação da escola estadual Chácara das Corujas, da escola estadual professora Hilda Kifuri, da escola estadual professora Renata Menezes,
da escola do Recanto Campo Belo, todas as escolas que não foram reconstruídas após incêndios ocorridos, porque eram escolas de lata, né? E ainda digo isso porque se o atual secretário era o presidente de FDE, ele deveria ter tomado providências para reconstruir essas escolas e também reconstruir as mais de 100 escolas de lata do estado de São Paulo. Repito, o estado mais rico da federação tem mais de 100 escolas de lata no estado, na rede estadual de ensino. Então, esse é o cenário da educação do estado de São Paulo: sucateamento, degradação, abandono, falta de financiamento, falta de reformas, falta de material. Os nossos profissionais da educação recebem um dos piores salários e um dos menores salários do Brasil, da federação. Então, é lamentável que o secretário deu uma entrevista sem nenhuma perspectiva de melhoria, de avanço na educação. E só concluindo a minha intervenção, senhor presidente, o deputado Vignoli colocou muito bem, faço coro com ele, me associo ao que disse o deputado Vignoli em relação ao projeto que tem que ser enviado para corrigir a questão das emendas orçamentárias da LDO, que nós aprovamos no final, da LO, que nós aprovamos no final do ano, e ficamos com uma pendência importante em relação ao hospital universitário. Nós aprovamos uma emenda de 48 milhões para salvar o hospital universitário da USP, e o dinheiro não chega porque houve, me parece, um erro, um equívoco aí durante o processo de aprovação, e o governo se comprometeu a enviar o projeto para fazer a correção, e até agora o projeto não chegou. Então, nós estamos aqui fazendo um apelo para que a Casa Civil envie ainda hoje o projeto, que nós possamos aprová-lo em regime de extrema urgência, porque é um projeto importante que corrige não só essa emenda para o Hospital HU da USP, mas também tem outros erros que foram cometidos, e esse projeto que será encaminhado, espero que hoje ainda ele faz essas correções. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Convocação. Senhor presidente. Se Vossa Excelência me permitir, só fazer as convocações do Congresso. Com toda a alegria do mundo, senhor presidente. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, conforme nós acordamos no Colégio de Líderes, convoco reunião conjunta das comissões de Administração Pública, Relações do Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje às 17h45, a finalidade de apreciar o projeto de lei complementar número 10 de 18. Convocação, senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reuniões conjuntas de Comissão Justiça e Redação, Administração Pública e Relação do Trabalho, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se 1 minuto após o término da reunião passada, para apreciar o projeto de lei complementar número 11 de 2018. Convocações. Os outros projetos de deputado, está tudo ok? E o veto também? Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do disposto do artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 68, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Comissão de Administração Pública e Relações do Trabalho, CFOP, Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se 1 minuto após o término da sessão anterior, para apreciar o projeto de lei número 683 de 2017. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marco Vignoli. Perante as convocações para pedir a suspensão dos trabalhos até às 18 horas. Pergunta aos líderes presentes no plenário se concordam com as suspensões do trabalho. Estão suspensos nossos trabalhos até 18 horas. Esta sessão ordinária, a pedido do deputado Marco Vignoli, está suspensa até às 18 horas. Você continue aí assistindo a programação da TV Alesp.